Olá, seja bem-vindos ao canal Xando Reis TV. Não esqueça de se inscrever e de deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Bora para o vídeo. Inteligência Artificial, ou IA, está mudando tudo ao nosso redor de maneiras que nunca imaginamos. É uma das áreas mais emocionantes e dinâmicas da tecnologia moderna. IA é sobre tornar as máquinas inteligentes, como nós, capazes de realizar tarefas complexas. Essas máquinas inteligentes podem aprender, resolver problemas e até tomar decisões de forma autônoma. A IA está em todos os lugares, dos nossos celulares aos carros autônomos e até nas nossas casas inteligentes. Está mudando o mundo como o conhecemos, conectando pessoas e tecnologias de maneiras inovadoras. A IA está se tornando mais poderosa e sofisticada a cada dia que passa. Ela pode processar toneladas de informações e encontrar padrões que os humanos podem perder. Isso nos ajuda a tomar melhores decisões na saúde, finanças, agricultura e muitos outros campos importantes. Mas a IA também levanta questões importantes sobre ética e responsabilidade. Precisamos ter certeza de que usamos a IA de forma responsável e ética para o benefício de todos. À medida que a IA se torna mais inteligente, precisamos pensar sobre seu impacto a longo prazo na sociedade. É uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo de como a utilizamos. A história da IA começou nos anos 1950. Naquela época, os computadores eram enormes e não muito inteligentes. Mas os cientistas se perguntavam se eles poderiam fazer as máquinas pensarem como humanos. Em 1956, um grupo de pesquisadores organizou um workshop no Dartmouth College. Eles o chamaram de Projeto de Pesquisa de Verão de Dartmouth, sobre inteligência artificial. Este workshop é considerado o berço da IA. John McCarthy, um dos organizadores, cunhou o termo inteligência artificial. Outro pioneiro, Alan Turing, desenvolveu um teste para ver se uma máquina poderia enganar um humano, fazendo-o pensar que também era humano. Este teste é conhecido como o teste de Turing. Nos primeiros anos, havia muito entusiasmo em relação à IA. Os cientistas fizeram grandes promessas sobre o que a IA poderia fazer. Eles pensaram que teríamos robôs pensantes em pouco tempo. Mas construir máquinas inteligentes acabou sendo muito mais difícil do que eles pensavam. Os computadores da época eram lentos e não conseguiam armazenar muita informação. Isso levou ao primeiro inverno da IA nos anos 1970. O financiamento para pesquisas em IA secou e as pessoas ficaram céticas. O sonho de máquinas inteligentes parecia distante. Nos anos 1980, a IA ressurgiu. Em vez de tentar criar máquinas pensantes de uso geral, os pesquisadores se concentraram em tarefas mais específicas. Isso levou ao desenvolvimento de sistemas especialistas. Esses sistemas foram projetados para resolver problemas em domínios específicos, como medicina ou finanças. Eles usaram um conjunto de regras e uma base de conhecimento para tomar decisões. Os sistemas especialistas foram bem-sucedidos em algumas áreas e reacenderam o interesse pela IA. As empresas começaram a ver o potencial da IA para resolver problemas práticos. Seção 5. O segundo inverno da IA, do final dos anos 1980 ao início dos anos 1990. Apesar do sucesso dos sistemas especialistas, a IA atingiu outro obstáculo no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Os sistemas especialistas eram caros para construir e manter. Eles também eram frágeis, o que significa que não conseguiam lidar com situações fora de seu estreito domínio de especialização. Isso levou ao segundo inverno da IA. Mais uma vez, o financiamento para pesquisas em IA diminuiu. As pessoas ficaram desapontadas porque a IA não correspondeu ao seu hype. Seção 6.
A ascensão do aprendizado de máquina, década de 1990-2000. Na década de 1990, surgiu uma nova abordagem para a IA, o aprendizado de máquina. Em vez de programar regras explícitas, os algoritmos de aprendizado de máquina aprendem com os dados. Um tipo importante de aprendizado de máquina é a rede neural. As redes neurais são inspiradas no cérebro humano e podem aprender padrões complexos a partir de dados. À medida que os computadores se tornaram mais poderosos e os dados mais abundantes, o aprendizado de máquina começou a prosperar. Isso levou a avanços em áreas como reconhecimento de fala e classificação de imagens. Seção 7. Aprendizado profundo e IA moderna. 2010 presente. Na década de 2010, um tipo poderoso de aprendizado de máquina chamado aprendizado profundo surgiu, revolucionando a forma como interagimos com a tecnologia. O aprendizado profundo usa redes neurais artificiais com várias camadas, permitindo que ele aprenda padrões ainda mais complexos a partir de conjuntos de dados massivos. Isso abriu novas possibilidades em diversas áreas. A disponibilidade de conjuntos de dados massivos, como os do Google e do Facebook, combinada com GPUs poderosas, impulsionou a revolução do aprendizado profundo. Esses avanços tecnológicos permitiram que os modelos de IA se tornassem mais eficientes e precisos. Algoritmos de aprendizado profundo alcançaram desempenho sobre-humano em tarefas como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e jogos. Isso levou a inovações significativas em várias indústrias. Empresas como Google, Facebook e OpenAI estão na vanguarda da pesquisa em aprendizado profundo, investindo pesadamente em novas tecnologias e soluções inovadoras. Eles estão desenvolvendo sistemas de IA que podem traduzir idiomas, criar arte e até mesmo escrever diferentes tipos de formatos de texto criativos. Essas capacidades estão transformando a maneira como vivemos e trabalhamos. Seção 8. Perspectivas futuras da IA. O futuro da IA é repleto de possibilidades. A IA tem o potencial de revolucionar muitos setores, da saúde ao transporte e à educação. Na área da saúde, a IA pode ajudar os médicos a diagnosticar doenças com mais precisão e desenvolver novos tratamentos. No transporte, carros autônomos movidos a IA podem tornar nossas estradas mais seguras e menos congestionadas. A IA também pode personalizar a educação, proporcionando aos alunos experiências de aprendizado personalizadas. No entanto, a IA também apresenta desafios. Precisamos pensar nas implicações éticas da IA e garantir que ela seja usada com responsabilidade. Seção 9. Considerações éticas e conclusão. À medida que a IA se torna mais poderosa, precisamos considerar seu impacto na sociedade. Isso inclui como ela afeta nossas interações diárias, nossa privacidade e até mesmo nossa segurança. Uma preocupação é a substituição de empregos, à medida que os sistemas de IA automatizam tarefas antes realizadas por humanos. Isso pode levar a um aumento no desemprego e a uma necessidade urgente de requalificação da força de trabalho. Precisamos nos preparar para o futuro do trabalho e garantir que todos tenham as habilidades necessárias para prosperar em um mundo movido a IA. Programas de treinamento e educação contínua serão essenciais. Outra preocupação é o viés. Os sistemas de IA podem perpetuar ou até amplificar preconceitos existentes. Os sistemas de IA podem herdar vieses dos dados com os quais são treinados, levando a resultados injustos ou discriminatórios. Isso pode afetar decisões importantes, como contratações e concessões de crédito. Precisamos desenvolver sistemas de IA que sejam justos, imparciais e transparentes. Isso requer um esforço conjunto de desenvolvedores, cientistas de dados e reguladores. O futuro da IA
depende de nossa capacidade de lidar com essas considerações éticas. Somente assim poderemos garantir que a tecnologia beneficie a todos. A IA é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Em áreas como saúde e serviços comunitários, ela tem o potencial de transformar vidas. Cabe a nós garantir que a IA seja usada para criar um futuro melhor para todos. Isso significa promover a colaboração entre diferentes setores e comunidades. À medida que continuamos a desenvolver a IA, devemos proceder com cautela, garantindo que ela beneficie a humanidade e defenda nossos valores. A responsabilidade é de todos nós.